Irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre o calvinismo. Esse vídeo que eu vou gravar aqui é a parte número 2. São vídeos que eu quero gravar filmando a tela do celular de maneira mais objetiva. Eu vou desenhar algumas coisinhas, mostrar algumas coisinhas para vocês na tela do celular. Na maioria do tempo vocês podem estar somente ouvindo, mas tem algumas vezes que vocês precisam olhar para a tela do celular, como por exemplo agora. Esse é o vídeo parte 2, porque na parte 1 eu não consegui terminar tudo dentro de 15 minutos, que é o objetivo que eu quero gravar para postar os vídeos no Instagram também. Então eu comentei sobre esse meu vídeo aqui, de 53 minutos. Não sei se vocês estão vendo. Esse vídeo de 53 minutos. É um ótimo vídeo que eu quero que vocês assistam, caso vocês não tenham assistido. O título do vídeo é esse daqui que eu vou pôr para vocês. Igreja Presbiteriana, o Deus calvinista que condena pessoas ao inferno só para provar a sua soberania. E eu já comentei sobre isso daqui para vocês no vídeo número 1. E também comentei todo esse meu comentário fixo, que é uma prévia que eu gosto de fazer nos vídeos, né? Eu estou tentando deixar elas mais curtas e objetivas, porque eu estava escrevendo demais. Aqui, ficou num tamanho ideal para a pessoa ler e já poder entender todo o conteúdo do vídeo aqui dentro do que eu escrevi. E comentei para vocês no vídeo número 1. E eu prometi que iria comentar sobre um comentário de uma pessoa que representa os calvinistas. Olha só, essa pessoa aqui. O nome dela é Cleia Passos, é uma mulher, e o que ela vai falar basicamente são falas que ela escuta de Augusto Nicodemos, desse daqui e de Hernandes Dias Lopes, ou seja, de toda a linha calvinista. A pessoa chega querendo impor a Bíblia em você, impor uma predestinação catastrófica, fatalista, distorce textos da Bíblia na sua frente e ainda acha que está fazendo isso conforme o amor e a justiça de Deus. Antes de ler o comentário dela, eu quero lembrar vocês, eu já expliquei a predestinação e a eleição de Deus antes da fundação do mundo no vídeo 1. Isto é, que Deus tem o poder de escolher pessoas antes da fundação do mundo, já saber quem vai ser salvo e quem não vai, e já expliquei todo esse esquema para vocês poderem perceber que Deus ele tem sim um plano todo traçado, mas esse plano de escolher pessoas antes da fundação do mundo deve ser conjugado com seu amor e com a sua justiça. E falei e expliquei sobre a soberania de Deus. Como é verdadeiramente um Deus soberano. Aqui eu não vou poder repetir as mesmas coisas, senão ia ficar até chato, né? Não se esqueça de se lembrar nesse momento dos meus comentários no vídeo 1, que eles são importantíssimos. Agora deixa eu ler o que ela chegou e falou em primeiro lugar. Tem alguns comentários aqui, vocês podem ver que tem 7 comentários. E eu quero mostrar para vocês o comentário dela e basicamente o que acontece em todos os vídeos onde calvinistas e não calvinistas se encontram. Eu sei que nem todos têm o poder de conseguir desfazer as ciladas calvinistas. Eles acham que eles estão usando a Bíblia com propriedade e estão falando o que supostamente Paulo diz que era, mas na verdade não é nada disso. Paulo nunca pregou um evangelho calvinista e seria um terror para ele se ele só imaginasse o que estão fazendo com as cartas dele hoje. Então vamos lá. Vou ler o comentário dela para vocês. O comentário dela começa assim: porque ao invés de atacar o calvinismo e seus defensores, você não usa o seu canal para pregar o evangelho conforme a sua linha de pensamento? O povo está sedento pela palavra, não quem a confunda mais. Ou seja, o povo está sedento pela palavra e não de ouvir pessoas que confundam ainda mais a palavra. Ela não falou aqui que ela é calvinista, ela só deixou um parecer que tem a aparência de justiça. Então eu estou usando o meu canal só para atacar o calvinismo, eu deveria estar pregando o amor de Deus. Agora eu pergunto para vocês, como vocês podem ver homens que vão avançando dentro do evangelho, com o sobrenome de que está vivo, mas está morto, dentro de uma igreja, prometendo mentiras para a igreja, e não fazer nada?
Porque esses homens aqui, em suas congregações, esses que eu estou mostrando aqui na tela, em suas congregações, eles não pregam toda a verdade calvinista. Eles pregam a metade da verdade, aspas, porque não é verdade, mas eles pregam a metade daquilo que eles consideram verdade. A outra metade eles escondem. E quando você apresenta essa outra metade para os seus ouvintes, que parece que são incapazes de meditar, eles chamam isso de espantalho. Fala que você está inventando algo que não é calvinismo e é mentira pura. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo. Vocês lembram? Eu quis que vocês se lembrassem disso, para mostrar a infidelidade deles. Como vocês podem ouvir eles apresentando um Deus esquizofrênico, sociopata, que tem distúrbio mental, que impede pessoas de serem salvas e depois supostamente vai julgar essas pessoas pelas suas responsabilidades com justiça e com verdade? Como vocês podem ver isso e achar que isso é normal? Como que Deus vai julgar alguém pelos seus pecados, sendo que essa pessoa não teve uma oportunidade verdadeira de se achegar ao Senhor? Ele apenas chamou externamente. Ou a pessoa apenas participou de uma graça evanescente. Deus nunca teve a intenção de salvá-la, então essa pessoa nunca poderia seguir o Senhor. Como que ele vai? Ele que criou o homem. Esses homens que estão indo para o inferno, porque Deus odiou antes da fundação do mundo, e isso é fato dentro da igreja calvinista, eles estão indo para o inferno porque Deus odiou eles antes. Como que Deus vai julgar essas pessoas com justiça? Aliás, nem a cruz de Cristo seria capaz de fazer esses homens se voltarem para o Senhor caso eles tivessem o poder de escolha. Então o diabo criou algo que é impossível para Deus e os calvinistas aceitam isso. É impossível para Deus salvar homens que têm o poder de escolha. Porque se fosse possível, por que Deus não faria? Logo, Deus não é soberano, porque somente um soberano seria capaz de salvar homens com poder de escolha. Seria um desafio contra o reino das trevas. E esse Deus soberano decretou que quem não ouvisse a palavra de Deus, ou ouvisse, participasse e depois apostatasse, seria julgado e condenado justamente conforme as suas obras. Isso é um Deus soberano, justo e verdadeiro. O Deus que os calvinistas apresentam é praticamente um demônio que tem distúrbios mentais. Só que eles pegam esse demônio e colocam o nome de Deus. Aí esse demônio tem um filho e eles colocam o nome de Jesus. Esse demônio que tem um filho tem um evangelho que é maldito e eles colocam o evangelho da salvação. Mas só que essas maldições parece que não afetam os membros da igreja presbiteriana. Parece que essas maldições nunca afetaria os filhos e os netos de Augusto Nicodemos ou a esposa de Hernandes Dias Lopes. Sim, não há possibilidade disso acontecer com eles, porque se há possibilidade de todas essas maldições, que eu considero maldição, acontecer com seus familiares, como que eles vão se alegrar? Sabendo que Deus poderia salvar o filho deles, que eles tanto amam, mas Deus não salva, porque Deus odiou antes da fundação do mundo. Como que eles vão se alegrar com um Deus desse que tem distúrbios mentais? Que ele fala que todo dia estendeu as mãos para Israel, um povo rebelde e contraditório, mas Israel não quis. Mas se na mensagem calvinista Israel não quis porque Deus não quis antes, por que Deus estendeu a mão para salvar? Por que Deus está se queixando de algo que era impossível acontecer, já que ele mesmo decretou antes que ninguém pegasse nas mãos dele para ser salvo? Eu citei aqui um texto que está dentro de Romanos 10, ou seja, é um Deus que sofre distúrbios mentais. E esses homens estão apresentando isso para o povo como se fosse o evangelho de Cristo. Entenderam? Por isso que quando eu falo que isso é maldito, eu provo pela escritura que é maldito. Então ela veio e comentou isso. Aí esse irmão aqui do canal do canal Examinai Oficial, que é o irmão Magno, eu conheço já há muitos anos, ele disse assim: ele já explicou isso muitas vezes, vai defender a palavra sempre, é a missão dele, afinal, cada um com a sua vocação. Ok. Ele explicou resumidamente para essa pessoa e com educação, certo? Aí essa pessoa respondeu. Vamos ver o que ela respondeu. Quem defende a palavra deve se basear apenas na Bíblia e não em outros. E por isso que vejo muitas pessoas não querer aceitar
ser evangelizado. Por que ela está indignada que as pessoas não aceitam ser evangelizadas? Porque ela é calvinista. Eu vou mostrar para vocês que ela é calvinista. Ela está indignada por quê? Se Deus que predeterminou antes da fundação do mundo que tais pessoas não aceitassem o evangelho. Olha a loucura desse povo. Aí ela continua dizendo: cada um atacando o outro ao invés de pregar a palavra à luz do evangelho. Olha quantas pessoas se enganando nas suas falas, nas suas falácias. Aí esse irmão comentou: Evangelho da luz começa com os esclarecimentos da verdade, e nisso está incluso combater falsas doutrinas e falsos pastores. Cristo é o apóstolo, Cristo e os apóstolos deram exemplos disso. Deixa eu limpar a tela, subir, continuando. Pregadores de Cristo está cheio por aí. Defender a palavra são poucos que se dispõem. Sabe por quê? E ela continuou aqui a falar com ele. Não vou discutir doutrina de homens, porque creio na palavra. E citou Romanos 9. Olha aqui, o veneno da serpente aparecendo. O veneno dessa serpente aparecendo. Só um momento. Aqui. E não vai discutir doutrina de homens, porque tem Romanos 9. Como está escrito, amei a Jacó. Esse é o povo eleito. Eu vou desenhar aqui na tela, tá? Esse é o povo eleito. Mas rejeitei a Esaú. A palavra que está aqui como rejeitei, no original é odiei. Então, o povo que Deus odiou representa os não eleitos, ok? Os não eleitos. Aí ela citou mais textos aqui e fui. É isso daqui que esses calvinistas insensatos fazem. E serão todos cobrados no tribunal de Cristo. Nenhum deles escapará de um julgamento. Aí o irmão comentou aqui, outro veio e comentou, outro veio e comentou, mas só aqui, irmãos, dá para vocês entenderem o que eu estou querendo falar para vocês. Vocês perceberam? A pessoa vem, não tem mais argumento, vai e joga Romanos 9. Porque Romanos 9, se você lê ele não meditando em Romanos 10, em Romanos 11... que são coisas que os calvinistas não fazem, e eu já provei isso, que eu já fiz vídeo falando isso para vocês, e se vocês não se lembrarem qual é o propósito de Paulo em escrever todas aquelas coisas, o porquê que Paulo está falando de Faraó, de Jacó, de Esaú, aí, ou seja, quer interpretar Romanos 9 na base da imaginação de Romanos 9 e ainda com os óculos calvinistas. É óbvio que você vai ver ali um demônio, né? Porque todas essas coisas que eles falam, se Paulo, quando fala sobre Romanos 9, tem a mensagem calvinista na mente, todas essas coisas que eles declaram ser justas, poderiam recair sobre eles. Ou seja, essa mulher aqui deve ter um marido, filhos, não deve? Então, será que ela acharia justo isso? Deus condenar os filhos dela, ou seja, os filhos dela são como Esaú, Deus odiou antes da fundação do mundo. Aí Deus vai condenar ao inferno, ao lago de fogo. Mas vai querer salvar ela. Aí Deus perguntasse, é justo isso? Cleia Passos, é justo? Ela ia ter que falar, é justo. Os filhos que ela tanto ama, que ela tanto se esforçou para cuidar, para educar, às vezes até ensinou a palavra de Deus para eles, muitos deles pode até, porque ela está representando os calvinistas, e os filhos, né, o resto dos calvinistas, muitos deles até viraram pregadores, mas participaram de uma graça evanescente. E se Deus perguntasse, e agora, Cleia Passos, e se eu quero salvar os seus filhos e você não? E se você foi participante de uma graça evanescente, e se eu te odiei antes da fundação do mundo, seria justo? O que ela iria falar? Eu duvido ela falar que isso ia ser justo. É justo, Senhor. O Senhor tem me usado por um tempo para eu ensinar a palavra para os meus filhos, e agora que eu cumpri o meu propósito, já que o Senhor me odiou antes da fundação do mundo, me jogar no lago de fogo. É justo. Só uma pessoa endemoniada que iria falar isso. Isso é praticamente você ter uma comunicação com o demônio, não com Deus. Vocês entenderam, irmãos, o perigo dessa doutrina? Por isso que eu digo, se afastem de reverendos calvinistas. Esse povo da presbiteriana precisa acordar para um evangelho sadio e verdadeiro. Eu vou parar aqui, esse foi o vídeo número 2. Acompanhe aí o meu comentário fixo e todos os links que eu vou deixar para vocês. Fiquem na paz.